Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Domingo, 31 de outubro de 2021, culto de louvor e adoração a Deus. Nós vamos projetar a tela para darmos início ao nosso culto. Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda. Hoje nós celebramos a Reforma Protestante, conforme foi a aula da nossa escola dominical. Chamada adoração, cantai ao Senhor um cântico novo. Foi exatamente isso proposto pela Reforma, um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Foi esse o convite que a Reforma Protestante nos fez. Cantem ao Senhor todas as terras. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores Deus habita, e seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. E louvar.
Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela vida, te agradecemos por todos os teus benefícios e que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo neste culto, falando ao nosso coração. Obrigado por tudo que tens feito por nós e em nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Marcos 11, de 15 a 19. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Nós vemos aqui uma atividade reformadora de Cristo Jesus, quando ele denuncia os equívocos, os pecados, a corrupção na religião. E por isso foi perseguido e morto. Então, muitos reformadores, não os comparando de forma alguma a Cristo, mas muitos reformadores se levantaram e denunciaram os desvios, os equívocos, a corrupção da igreja e foram perseguidos e mortos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A igreja medieval vendia indulgências, cobrava pelo perdão, sendo que Deus pede apenas de nós o arrependimento sincero e que voltemos a Deus, para que assim, de fato, sejam cancelados os nossos pecados. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há de amor, onde há o perdão, como a perfeição, a começar em mim. Corações, para que sejamos todos como tu és em nós. Onde há ódio, perdão, como a perfeição, a começar em mim. Corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós.
a começar em cada um de nós, a começar em mim. Quebra, Senhor, os corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Perdoe, Senhor, o nosso egoísmo, que impede que sejamos um. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença, que impede de notarmos o outro. Perdoe, Senhor, a nossa falta de amor, que nos distancia um do outro, esfria relações. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. O Senhor não cobra de nós indulgências. Nada o Senhor cobra de nós a não ser o arrependimento sincero. E agora, Senhor, nos colocamos diante de Ti, arrependidos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoe os nossos pecados. Por Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus nos assegura o perdão pela graça, graça conquistada nos méritos de Jesus Cristo. Então, se verdadeiramente nos arrependemos, se com o coração sincero oramos e confessamos a Deus as nossas falhas, certamente o perdão de Deus é uma realidade em nossa vida. E o perdão de Deus é libertação para que possamos louvá-lo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas teu pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão. Sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, a tua palavra será lida, que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura dessa noite será em Romanos 1, 16 a 17. E o tema da mensagem desta noite, eu não sou louco. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bom, nós já falamos um pouco sobre esse texto na escola dominical, mas hoje a gente traz de forma especial esse texto, porque, como sabemos, é o texto de Lutero, né? Lutero encontrou paz ao ler: o justo viverá por fé. Lutero vivia atormentado, né, pelo pecado, atormentado, pois ele não via formas de se justificar. Como dissemos na escola dominical, né, uma frase de Lutero que traduz bem isto é: quando olho para mim mesmo, não vejo como me justificar, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Isto é, quando ele projeta a confiança em si mesmo, ele não tem salvação. O texto fala de justiça, a justiça de Deus em nós. O texto fala de poder, o poder de Deus em nós, né? Pois não me envergonho do evangelho. O que o evangelho nos pede para caminharmos no evangelho, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Quando eu falo abrir mão, não me refiro a bens materiais. Mas quantas vezes temos que abrir mão do nosso orgulho humano para, de fato, testemunharmos o amor de Deus? Como assim, pastor? Abrirmos mão do nosso orgulho? Sim. Quando perdoamos aqueles que nos ofendem, nós abrimos mão do nosso orgulho. E é muito difícil. Às vezes é mais difícil abrir mão do próprio orgulho do que de algum bem que temos. Nós perdemos tantos bens ao longo da vida, né? Quem já não teve que perdoar uma dívida porque a pessoa te emprestou dinheiro e não te pagou? E você deixou, você perdeu aquele dinheiro e seguiu a sua vida, paciência, vamos em frente, né? Já bateram no seu carro e você deixou por isso mesmo, a pessoa não tinha dinheiro para pagar, se tinha e não quis pagar, o problema era dela, e você abriu mão,
Mas abrir mão do orgulho é uma coisa muito difícil. E tem gente que se sente envergonhado, pensa no que os outros vão dizer quando abre mão do seu orgulho, por exemplo, para perdoar. Não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho, ou pelo menos não posso me envergonhar do evangelho e de tudo aquilo que ele me pede para que eu possa vivê-lo plenamente. Então, quando estudamos a palavra de Deus, nós vamos descobrindo muitas coisas que o evangelho pede que abramos mão para que possamos vivê-lo plenamente. A ganância, né? Abrir mão da ganância, né? Tem gente que quer ter, ganhar, ganhar, ganhar. O evangelho exige que abramos mão disso. Então, o evangelho nos pede uma série de coisas. Quando alguém lhe ferir uma face, dele também a outra. Pastor, isso é Jesus. Não. Isso foi Jesus ensinando aqueles que queriam segui-lo. Você quer seguir a Jesus? Então ele disse isso a você. Se você não quer seguir a Jesus, amém. Então essa palavra não tem o menor sentido para você. Mas se você quer seguir a Jesus, se eu quero seguir a Jesus, se nós queremos seguir a Jesus, essa palavra, ela é um imperativo para nós. Se alguém lhe levar a capa, dele também a túnica. Se alguém quiser que você caminhe 1 milha com ele, siga 2. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, pois assim fizeram com os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, as bem-aventuranças. Para quem não quer seguir a Jesus, de fato, essas palavras não fazem o menor sentido e essas pessoas não têm nenhum comprometimento com essas palavras. Mas para nós, estas palavras fazem todo sentido e estamos totalmente comprometidos com elas. Por isso, não me envergonho do evangelho, e não se envergonhar do evangelho é não ter vergonha de fazer aquilo que o evangelho pede que façamos. O evangelho nos pede algo. É fazer sem se envergonhar. Não me envergonho do evangelho. E por que eu não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus. O poder para quê? O poder de Deus para a nossa salvação. O poder de Deus para nos salvar do poder do pecado. Qual é o poder do pecado sobre nós?
lançar-nos para a morte. Que morte? A segunda morte. A morte física, a não ser que Jesus volte antes do meu dia chegar, todos nós passaremos pela morte física. Mas a Bíblia nos fala da segunda morte. E dessa segunda morte, não há medicina avançada, não há tratamento por mais mirabolante possível, não há medicamento, não há tratamento médico, não há nada que possa adiá-la, que possa impedi-la. A segunda morte, ela só pode ser evitada pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar dos nossos pecados, pois o meu pecado pode me levar para o inferno, mas o Evangelho pode me salvar do inferno, apesar dos meus pecados. Então, eu não me envergonho do Evangelho e não me envergonho daquilo que o Evangelho me pede, ou pelo menos não deveria me envergonhar. Pois se eu me envergonho de algo que o Evangelho me pede, eu me envergonho do Evangelho. Mas como posso eu me envergonhar daquilo que é o poder de Deus para me salvar? Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. E quando nós olhamos para a justiça de Deus que é revelada no Evangelho, é revelado o caráter justo de Deus. Mas também é revelada a justificação de Deus. Deus é justo e imputa em nós a sua justiça. Já falei muito com a igreja sobre imputar. Amputar é tirar. É quando, infelizmente, alguém tem que tirar um dos seus membros, ou uma perna, um pé, uma mão, um braço, essa pessoa está amputando. Ela está tirando algo que era natural de lá. Imputar é o oposto, é colocar algo que não era natural, que não pertencia. Então, Deus, ele imputa em nós, como o próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, ele imputa em nós a sua justiça, que é revelada no Evangelho. Pense bem, o Evangelho revela a justiça maravilhosa de Deus. E aí Paulo vai dizer o quê? Se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí entra o tema do nosso sermão. Eu não sou louco. Diante de tudo isso, eu não sou louco de querer viver a minha própria maneira. Eu não sou louco de confiar nos meus próprios esforços e méritos para alcançar a justiça de Deus ou a salvação. Eu não sou louco. Eu quero viver na total
e irrestrita graça de Deus. Na dependência total e irrestrita da graça de Deus. Viver o Evangelho, que é o poder de Deus para me salvar. Eu não sou louco de fugir ou me desviar para qualquer outro lugar, de tentar qualquer outro caminho. Não há outro, só há um, o Evangelho. É viver no Evangelho, que revela a justiça de Deus, que é o poder de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Por isso, o justo viverá por fé. Vamos, por fim, analisar esta frase. O justo viverá por fé. O justificado por Deus. Aquele que se tornou justo pelo poder de Deus. Este, ele não tem outra saída senão viver por fé. Então, a gente lê o justo viverá por fé como se fosse uma opção do justo. Não é uma opção. É uma conta fechada. O justo vive pela fé. Pois se ele não vive pela fé, ele não é justo, pois não foi justificado por Deus. Então não tem como o justo viver por outro caminho. Não tem como o justo viver de outra maneira. Não há outro recurso para que o justo viva, pois o justo só é justo porque foi justificado por Deus, pela fé. É um círculo, uma aliança, um anel que se fecha. O justo viverá por fé, pois pela fé ele é justificado por Deus. Isto é, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu me refiro à fé, queridos irmãos, eu não estou falando de crença. Existem várias crenças pregadas e defendidas no mundo. Existem inúmeras crenças em inúmeras religiões. A fé é a fé em Cristo Jesus. A fé é crer verdadeiramente que Cristo morreu pelos meus pecados e no sangue de Jesus eu fui justificado. É essa fé. Não confundamos fé com crenças. Não confundamos fé com rituais. Não confundamos fé com crendices populares. Não confundamos a fé genuína e verdadeira com qualquer outra expressão que tente tomar o lugar da fé bíblica neotestamentária, a fé
que faz com que eu creia verdadeiramente que Cristo morreu pelos meus pecados e no seu sangue eu fui justificado. Por isso, o justo viverá pela fé. E sem que seja pela fé, ninguém torna-se justo por Deus. Então não há como, sem fé, ser justo, e não há como o justo viver por outra maneira senão pela fé. Tiago, em sua carta, diz que aquele que não tem essa fé, peça a Deus. Se você está ouvindo esta mensagem agora e não tem esta fé viva em seu coração, peça a Deus. Se você viveu até hoje de crendices, fugiu a palavra agora, mas é o galho de arruda na orelha, o pé de coelho. Se você acha que fé é a superstição, me perdoe, mas você está enganado. Enganado, enganado, enganado. O pé de coelho só vai deixar o coelhinho manco. Desculpa a brincadeira, mas é verdade. O pé de coelho só vai deixar o coelhinho manco. O galho de arruda é apenas um galinho que você vai arrancar da árvore. Usar roupa branca no ano novo só vai ser uma roupa mais fácil de manchar e você não vai conseguir lavar depois e tirar a mancha. Superstição não é fé. Crendices não é fé. A fé, Cristo morreu pelos nossos pecados e no seu sangue fomos justificados. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai de amor, Pai de bondade. A tua palavra na carta de Tiago diz que aquele que não tem fé, peça a Deus. Pai, ajuda-nos, ó Deus, na nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, para que creiamos verdadeiramente no teu Filho Jesus, pois sem fé é impossível agradar a ti. Sem fé não nos tornamos justificados. O justo viverá pela fé. Pela fé nos tornamos justos pelo poder de Deus, o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor. Como teu servo pediu, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-nos, ó Pai. E a este que agora está acompanhando esta oração e sente no coração que até hoje ele viveu de crendices, ele viveu de superstições, mas ele nunca teve a experiência da fé verdadeira. Conceda a este agora, ó Pai. Eu oro por este agora, que o Senhor conceda fé, fé viva em seu coração, promova uma grande transformação, resgate-o, ó Pai, do mundo de ilusões, do mundo de mentiras, do mundo de enganos, e traga-o para a verdade que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, a única fé que pode agradar a Deus é a fé no seu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, seguiremos projetando a nossa tela e partindo para a parte final, para a parte final do nosso culto, ficou meio estranho, né? Me desculpem. Partindo já para o final do nosso culto. Vamos projetar a tela. Nós temos muitas bênçãos para agradecer, né? Agradecemos pelo Gedásio, o pai do nosso irmão Cristiano, que já está bem recuperado, já está em casa. Nós temos muitas outras bênçãos a agradecer e também os pedidos de oração que constam no nosso grupo de WhatsApp ali, os vários pedidos de oração. E nós vamos interceder agora e também agradecer a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor. Muitas nem percebemos e não agradecemos, mas agora, ó Pai, reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado durante todo o tempo. Obrigado. Cada fôlego de ar que eu respiro é bênção tua, Senhor. É bênção tua. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada batida do meu coração, que faz com que o meu corpo funcione, faz com que o sangue percorra o meu organismo, faz com que o meu corpo permaneça vivo. Obrigado, Senhor, por cada batida do meu coração. Obrigado, Senhor, pelo meu rim. Obrigado pelos meus órgãos, Senhor, que estão funcionando. Obrigado, meu Deus, pelos meus olhos que estão vendo. Obrigado pelos meus ouvidos que estão escutando. Obrigado pela minha boca que pode contar as tuas maravilhas. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo meu nariz, ó Deus, que me permite ouvir, me permite sentir o cheiro da tua natureza, das flores. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quantas pessoas, ó Deus, têm os olhos que não enxergam, têm os ouvidos que não escutam, e ainda assim dão testemunhos maravilhosos do teu amor, ainda assim são agradecidos à vida, e nós, ó Deus, muitas vezes temos muito mais que muitas pessoas, e somos tão mal agradecidos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoe a nossa ingratidão, Senhor. Perdoe a nossa ingratidão. E agora, ó Pai, eu apresento os pedidos que têm circulado no nosso grupo de oração, no grupo da igreja. Que o Senhor abençoe cada vida, cada situação ali descrita. Que o Senhor, com a tua mão poderosa, possa alcançar os lares e as situações de desemprego, de enfermidade, de crise conjugal, tudo ali, ó Pai, que o Senhor esteja intervindo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o pecador. Com artimanhas cais, e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defendemos Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família fez poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por estes instantes na tua presença. Que o Senhor continue falando a cada um de nós, falando a cada coração. E que vivamos, Senhor, te servindo com alegria, com coragem e com amor no coração. Sabendo que a tua misericórdia está sobre nós, o teu amor nos abraça e a tua graça é o barco pelo qual navegamos no mar deste mundo, até chegarmos ao porto seguro, a salvação, conforme a última frase do hino Castelo Forte, e nos dará teu reino. E assim esperamos, Senhor, que um dia nos dê o teu reino, para que vivamos eternamente, gozando a tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja e com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Este foi o nosso culto. Nós estamos aqui na forma de culto, nos despedindo desse formato de culto. Você que nos acompanhou, você que esteve caminhando conosco, eu quero te agradecer. Continue acompanhando a nossa página, ali continuaremos postando alguma coisa, não mais com tanta frequência, né? Mas sempre
teremos alguma coisa ali nova para você que nos acompanha. Mas eu quero agradecer você que caminhou conosco durante esses últimos meses, desde março até aqui. Meu muito obrigado. Nós retomaremos as atividades presenciais da nossa igreja no próximo domingo. Então, no próximo domingo, você que está aqui em Osasco, que está aqui na região da Vila Holanda, está convidado a estar lá conosco, mas cumprindo todos os cuidados contra a Covid-19, de máscara, álcool em gel, distanciamento, mas estaremos juntos louvando a Deus. Próximo domingo, dia 7 de novembro, às 9 horas da manhã. Esperamos todos lá, às 9 horas da manhã, tá bom? Fica na Vila Holanda, na rua Domênico Magion, número 61. É ali no comecinho da rua Domênico Magion, tá? Igreja Presbiteriana Unida de Vila Holanda, tá? Então, meu muito obrigado a você que nos acompanhou, você da igreja, você que não é da igreja, você que nos acompanhou nas atividades à distância, o meu muito obrigado de coração. E eu espero ver toda a igreja reunida no dia 7 de novembro, às 9 da manhã, e ver alguns visitantes lá também, que nos conheceram através das redes sociais. Deus abençoe. Fique na paz.